Olá, meu amigo! Olá, minha amiga! Uma excelente noite de domingo para você que nos acompanha aqui pelo nosso canal do YouTube e também para você que nos assiste, que nos acompanha pelas nossas redes sociais. Faço votos de uma noite tranquila, uma noite serena, uma noite de paz para você e para toda a sua família. E mais do que isso, que a semana que está por vir seja uma semana abençoada e repleta de boas novas, repleta de boas notícias. Vamos lá, vamos aqui direto ao que interessa. Hoje o objetivo desse vídeo aqui é contar para você o que vem por aí, o que podemos esperar aí dos planos econômicos do governo para os próximos meses. Com a desaceleração da fase mais crítica da doença, pelo menos aí em grande parte do país, e com o comércio retomando, reabrindo e as pessoas voltando aos poucos aos seus trabalhos, apesar de todas as dificuldades, o governo federal já vem traçando os novos planos, os novos rumos. Mas para onde eles estão olhando, né? Após resolver a questão do auxílio emergencial e do Renda Brasil, que deve sim ser solucionado nos próximos dias, fica a pergunta: o que está no horizonte do governo como prioridade para fazer o país voltar a avançar, voltar ao normal e superar os efeitos colaterais desta crise? Quem vai nos dar algumas pistas desse novo rumo do país é o ministro da Economia, Paulo Guedes, que durante uma videoconferência apresentou as linhas gerais do plano do governo para a retomada econômica do país, que a imprensa vem chamando de Plano Pró-Brasil. Veja então o que disse o ministro da Economia. Olha só. Vamos dar agora os próximos passos, e isso que chegou a ser, circulou como o programa Pró-Brasil, na verdade é uma ferramenta para auxiliar a consolidação do caminho da prosperidade, que é o nosso programa de governo. O que deve acontecer daí para frente, né? Nós vamos retomar o nosso caminho de reformas. Quer dizer, o presidente tem sido sempre bastante favorável a mantermos a agenda, essa agenda de estímulo para a economia, com responsabilidade fiscal. Então, vamos fazer, devemos estar consolidando aí nos próximos dias. Houve, de certa forma, até informação de background que viria um grande programa, porque realmente nós estamos pensando em consolidar várias iniciativas e o presidente está olhando para isso com os olhos bastante motivados, porque as iniciativas estão em toda parte. O Congresso é reformista, está avançando conosco, então aprovamos primeiro o saneamento, né? O saneamento está aprovado. Vem agora o gás natural, o choque da energia barata, está praticamente encomendada a primeira rodada na Câmara agora, já na semana que vem, vem o choque da gás natural. Estamos pensando também no setor elétrico, estamos pensando na cabotagem, estamos conversando com o Congresso sobre todos esses marcos regulatórios para destravar o horizonte de investimentos. Então, o horizonte de investimentos vai ser destravado. Você com juro baixo, abrindo o horizonte de investimentos. A reforma tributária está entrando pela comissão mista de Câmara e Senado. A reforma administrativa, o presidente está conversou com o presidente da Câmara também, o presidente da República conversou com o presidente da Câmara. Houve uma conversa nossa lá no Palácio do Alvorada, onde o presidente da Câmara falou: vamos prosseguir na reforma da administrativa também. O presidente falou: olha, nós estamos praticamente prontos, estamos dando aí os últimos passos, mas estamos praticamente prontos para caminhar nessa direção também. Então, está havendo uma evolução muito construtiva nessa direção. A tributária entrando na comissão mista, a administrativa, o presidente se entendendo com o presidente da Câmara a respeito dela. O Pacto Federativo, que é quem realmente dispara todos os nossos gatilhos fiscais para controlar as despesas, o Pacto Federativo já está no Senado, então basta agora, é o que eu digo sempre, quem dá o ritmo das reformas é a política. A política é que decide quem dá o ritmo das reformas. São os nossos representantes, é quem teve voto, é o presidente da República, é o Congresso, é o Senado e Câmara. O nosso papel como ministros, a Casa Civil consolidando os planos de investimento, os programas de investimento dos diversos ministérios. O Ministério da Economia auxiliando na produção de todo esse corpo legislativo que está se traduzindo em mudança de marcos regulatórios.
e também justamente no Pacto Federativo, na reforma tributária, na reforma administrativa. Tudo isso está ganhando um momento político. O momento político está sendo produzido para que isso aconteça. E isso acontecendo, o Brasil vai realmente consolidar essa retomada. Nós achamos que nós estamos muito próximos a isso. Nós estamos num momento chave. São aquelas oportunidades que acontecem a cada... Né? Nós tivemos isso em junho, julho do ano passado, quando parecia que a reforma da Previdência ia ser aprovada em 2 turnos, em 2 semanas. O Senado poderia, então, nas férias de julho, já disparar. Por isso é que havia a perspectiva de, em 40 dias, já entrar com a tributária, entrar com o Pacto Federativo. Não aconteceu, perdemos aquela janela. A janela voltou de novo em dezembro, janeiro, quando nos acertamos novamente, entrou o Pacto Federativo pelo Senado, a administrativa estava pronta também, o Covid nos atingiu, perdemos a janela novamente, combatemos, eu acho que com alguma eficácia em relação a outros países, o Covid, estamos furando a primeira onda, estamos começando a sair do lado de lá, o Brasil está realmente atravessando, unido, resiliente, as coisas estão chegando e a verdade é que a economia está girando. E está voltando em V realmente. O fundo do poço foi definitivamente abril, maio já houve a saída em relação a abril, junho melhor que maio, julho muito melhor, agosto já bem melhor que julho. Os índices de todos os monitoramentos que nós fazemos, os índices de consumo de energia elétrica, arrecadação de ICMS, as notas fiscais eletrônicas, o comércio entre companhias, tudo, as vendas digitais e vendas de varejo retomando, não só as vendas digitais, que tiveram uma verdadeira explosão durante a crise, mas agora as vendas físicas de varejo também retomando, o crédito girando a 2 dígitos. Quer dizer, nós estamos vendo o Brasil voltando. O Brasil realmente manteve seus sinais. Eu dizia isso em várias reuniões que nós tivemos, eu dizia, olha, o Brasil está mantendo os sinais vitais preservados. Nós estamos conseguindo preservar os sinais vitais da economia. E agora esses sinais estão sendo reativados. Não é só uma questão de manter a economia em modo de preservação. Agora já em modo de expansão. O Brasil começou a retomada. E nós achamos que vamos, então, justamente voltando para o trilho das reformas, quer dizer, nós estávamos no trilho, o Brasil já estava começando a decolar, a construção civil já estava começando a acelerar, o crédito já estava em 2 dígitos, as exportações estavam também decolando, quando fomos atingidos pelo coronavírus. Preservamos sinais vitais e estamos de novo voltando. Os sinais são de aceleração econômica. Eu acho porque estou trabalhando nessas reformas aqui, nós estamos trabalhando de manhã, tarde e noite para acelerar, para botar a coisa toda disponível. O Congresso continua, eu dizia que nós íamos surpreender o mundo por isso. Eu sempre disse que nós íamos surpreender o mundo porque subestimaram a democracia brasileira. Subestimaram a democracia brasileira. No nosso primeiro ano de governo, previam o caos e o Brasil fez as reformas, começou as reformas com a Previdência, coisas que países avançados não conseguiram entregar. Milhões de pessoas nas ruas contra as reformas. E no Brasil, milhões de pessoas nas ruas a favor das reformas. É uma maturidade extraordinária da opinião pública, apoiando um Congresso reformista, um presidente que dá todo o apoio às reformas, e o Brasil vai surpreender o mundo de novo. Estamos reformando os nossos marcos regulatórios em plena crise. Durante a crise, estamos aprovando saneamento, vamos aprovar cabotagem, gás natural, setor elétrico, petróleo e gás. Estamos passando do regime, estamos encaminhando, né? Nós estamos reativando tudo que já estiver pronto no Congresso, ou na pista correta, ou pelo menos indicado. Evidentemente, nós estamos chegando, estamos reformatando muita coisa, mas não estamos perdendo qualquer espaço que exista. Então, se houver alguma coisa, como é no caso de uma emenda que já permite sairmos estritamente do regime de
partilha para o regime de concessão. Então já vamos usar isso. Vamos também aprofundar e anunciar as privatizações. Estamos trabalhando isso e vamos anunciar 3 ou 4 grandes privatizações. Ou privatizações ou tangibilização de ativos. Às vezes, por exemplo, temos conversado sobre o caso de PPSA, temos apoio no Senado para avançar com isso. O Eletrobras, PPSA, estamos olhando para Correios, hoje estamos falando de docas também. Então, existe uma convergência no governo para ir em direção a essas reformas. O ministro Tarcísio está hoje lá vendendo ativos, acabaram de anunciar hoje quase 1 bilhão de investimentos, entre investimentos e outorga. Né? Justamente os investimentos acontecem quando os juros longos estão baixos e todo mundo entende que há condições de estabilidade fiscal, que há o equilíbrio fiscal, há a retomada do equilíbrio fiscal para que esses investimentos todos sejam sustentáveis e que não haja mais um voo da galinha na história brasileira. Nós tivemos vários. Nós tivemos vários governos que começaram bem e, no final, implodiram exatamente porque não houve essa consistência intertemporal, essa capacidade de manter o ritmo de crescimento. O nosso governo está muito atento a isso, o presidente reiteradas vezes tem reafirmado esse apoio. Então, a primeira vez que se falou de Pró-Brasil, houve um mal-entendido, o presidente deixou claro que o Pró-Brasil era uma consolidação desses nossos programas de expansão, mas dentro da responsabilidade fiscal. Aí, há pouco tempo, a mesma coisa, houve outro mal-entendido, de novo, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o presidente da República se reuniram e anunciaram lá no Palácio do Planalto que nós estávamos todos embaixo do mesmo teto. Faríamos todos os nossos programas embaixo do mesmo teto, como um sinal de responsabilidade fiscal. Aí os juros se acalmaram de novo e o trabalho nosso continua nessa direção. Então, agora, da mesma forma, muita conversa de crise, de briga na equipe, não tem nada disso, nós conversamos abertamente, transparentemente, e temos debates entre nós, e que são normais. É normal que um ministro queira gastar mais numa direção, o outro ministro gastar mais na outra direção, e natural também que o ministro da Economia, que é responsável pelo orçamento público, diga, olha, se um quiser gastar mais aqui, o outro tem que gastar menos ali. Não vai todo mundo gastar junto, porque senão nós rompemos o equilíbrio fiscal e nós abortamos a retomada do crescimento. Se começam a subir os juros, o câmbio começa a se descontrolar porque há uma incerteza quanto ao futuro da economia. Os horizontes de investimento começam a fechar de novo e a travar. Interrompemos o ritmo de reformas, entramos de novo em modo de crise. Não é o caminho. Nós todos sabemos que esse não é o caminho. Então, o presidente está absolutamente tranquilo contra isso. Ele calibra o ritmo, como eu digo, é a política quem define o ritmo das reformas. Então, toda vez que tem essa confusão, não, o que está acontecendo? Não, é uma reacomodação. O presidente olhou lá um determinado aspecto da reforma e fala assim, isso aqui não está bom. Trava, reestuda, senão eu prefiro recalibrar o auxílio emergencial do que lançar uma Renda Brasil capenga. Então, essas conversas são normais, totalmente integrado. É natural que haja choques entre ministro que quer gastar mais e ministro que sabe que tem que manter a responsabilidade fiscal. É normal. Quem arbitra é o presidente, quem tem voto e quem decide é o presidente. E o presidente tem decidido sempre na direção da responsabilidade fiscal. Ele tem reafirmado isso sucessivamente. O fato de ele estimular obras, pensar em estimular programas de infraestrutura, programas de segurança hídrica no Nordeste, tudo isso é absolutamente natural, é normal. Ele quer fazer a água chegar ao Nordeste, ele quer fazer uma ponte no Rio Xingu. Um presidente é eleito e não pode ter uma plataforma, um portfólio de projetos que ele queira executar, absolutamente normal, ele pode querer. Agora, ao mesmo tempo, ele tem a responsabilidade de fazer isso tudo dentro das regras do nosso Estado de Direito. Nosso Estado de Direito é esse, olha, temos aqui
a lei de responsabilidade fiscal, temos aqui o teto, temos aqui as restrições normais numa democracia que foi construída com muita dificuldade, mas aperfeiçoando todo o tempo, ela está aperfeiçoando suas instituições. Eu sempre disse isso desde o início.